Boa tarde a todos, né? Nesse momento, a gente vai verificar aqui como que é feito, no caso, um artigo, né? As estruturas para um artigo ou também para um trabalho, né? Onde as normas são as mesmas a serem aplicadas, tá? Então, pessoal, primeiramente é o título, tá? O título, ele deve ser a última coisa a ser feita. Por que a última coisa, pessoal? Porque o título, ele deve ser o foco do seu trabalho. Ele deve mostrar tudo que o seu trabalho vai ter, né? O título não é um trabalho de MTC. Isso não é título, tá? Então, pensando nisso, o que deve constar nesse seu trabalho, né? Primeiramente, é um resumo, né? O que é o resumo, tá, pessoal? Ele é um elemento, tá? Obrigatório que tem que ter no seu trabalho, onde você vai colocar uma sequência de frases totalmente objetivas, tá? E não colocar uma enumeração de tópicos, tá? Esse resumo ele não deve ultrapassar a 250 palavras, tá? Sempre sintetizando o tema do seu trabalho. Para quem não sabe, para verificar a quantidade de palavras, é só você selecionar o arquivo, né, que ele vai te mostrar que eu tinha 135, tá? E ainda, no nosso resumo, você deve mostrar o objetivo do seu estudo, qual foi a metodologia, tá, aplicada, também as considerações finais a que você chegou com o seu trabalho. Nesse momento do resumo, você deve evitar frases longas, tá? E também não utilizar citações nesse momento, tá? E totalmente proibido você colocar algum tipo de imagem, sendo ela de um gráfico, de uma tabela ou alguma forma, tá? O resumo, ele sempre deve ficar na primeira página. A questão da tipo de fonte, tá? A fonte, ela é algo que vai depender de cada instituição ou de como o seu professor preferir. Ela sempre pode ser feita em Times 1 ou Arial, porém o tamanho é sempre 10, tá? Com espaçamento simples, para quem não sabe, o espaçamento ele é colocado aqui, ó. E também o seu texto deve ser justificado, igual a gente tem ele aqui. Ok? Na hora de pensar nas palavras-chave, o que são as palavras-chave do seu trabalho? A palavra-chave é aquela palavra onde você utilizou para uma pesquisa, tá? No mínimo 3, no máximo 5. Por quê? Se você colocar menos do que 3 palavras-chave, isso vai mostrar que você enxugou muito o seu trabalho. Mais do que 5, aí ele se torna algo muito amplo, tá? Podendo fugir do seu trabalho. Ok? Para colocar entre uma palavra e outra chave, você deve utilizar ponto, vírgula, e ao final de todas as palavras, colocar o ponto final. A introdução, pessoal. A introdução, ela deve ser feita para o quê? O que é introdução, tá? Então, nesse momento da introdução, você tem que considerar qual vai ser o público que vai ler o seu trabalho. No caso aqui, os professorados, que são os professores que vocês têm, ou pessoas externas que podem ler, tá? Você sempre deve obedecer a uma linguagem gramatical correta na hora da escrita, tá? Essa linguagem gramatical ela tem que ser feita de uma forma coesa, coerente e, preferencialmente,
em terceira pessoa, tá? Utilizando sempre a impessoalização textual. Por que em terceira pessoa? Ah, professor, mas fui eu que fiz o trabalho, eu fiz a pesquisa. Então, eu vou colocar assim, ó, eu realizei... Não. Sempre em terceira pessoa, mesmo que tenha sido você que tenha feito. Realizamos o procedimento. Ok? Sempre na terceira pessoa. No nos, né? No nós, que a gente utiliza. Sempre realizamos, observamos, analisamos, consideramos, sempre na terceira pessoa, ok? O seu texto completo, ele deve sempre conter entre 10 e 15 páginas, né? Utilizando aí suas referências, no caso aqui de um artigo, porém, o que é idêntico aos trabalhos. As nossas margens superior à esquerda tem que ser em 3 centímetros, como observado, e a do canto direito sempre com 2, tá? Para quem quiser, só dá 2 cliques em cima da régua e escolher as suas margens. Para quem não aparece a régua, né? É só uma questão, às vezes, do seu Word, né? Você pode vir aqui em exibir, e aqui tem a opção de exibir a régua. Ok? Todas as páginas do documento devem ser enumeradas no canto superior. Em outro momento de aula, eu vou mostrar como fazer a numeração dessas páginas, tá? Para que você não tenha erro, tá? Porém, essa numeração sempre deve estar colocada no canto superior direito. O tamanho da página a ser utilizada sempre deve ser um tamanho A4, tá? O tipo de fonte pode ser Arial, Times 1, vai de acordo com a sua escola, com o seu trabalho, porém, o tamanho da fonte sempre tamanho 12, ok? Se for um caso de um artigo ou de um título do seu trabalho, sempre deve estar centralizado, tá? Isso é padrão. Você deve centralizar aqui, ó. E o tamanho dessa fonte sempre 14 e também sempre em, ó, negrito, tá? Com as letras maiúsculas e não pode ultrapassar a 14 palavras. Então, você pode construir um título para o seu trabalho, porém até 14 palavras. Como se for feito um artigo, né? No caso, quando você for colocar o nome do aluno, o professor, a instituição que você está, né? Você também tem que colocar ainda junto no rodapé o e-mail da pessoa, tá? Obedecendo aqui as normas de rodapé, sempre com tamanho 10, tá? O espaçamento sempre simples e também como justificar, ok? Uma coisa importante, na introdução, você sempre deve apresentar o tema do seu artigo, a problemática em que se insere e desenvolver os objetivos que pretende atingir. Então, ali você vai mostrar quais são os objetivos que você tem junto a esse trabalho. Olha, esse trabalho eu quero mostrar que... Vai mostrar o que você quer atingir com isso. Lembrando que existe tanto objetivos gerais, que no caso aí seria um objetivo geral, e você pode ter outros objetivos dentro do seu trabalho, que são chamados de objetivos específicos, ok? Em outro momento, a gente vai mostrar como que é feito o objetivo geral e os específicos. Lembrando que o espaçamento aqui sempre deve ser 1,5 em qualquer trabalho, tá? Já a parte do desenvolvimento, o título para cada seção sua, igual aqui, desenvolvimento é um título, introdução era outro, palavra-chave era outro. Todos os títulos dessa seção, ele tem que estar posicionado aqui à esquerda, sempre em negrito, tá? A fonte vai de acordo com a norma da sua instituição. O tamanho dessa fonte sempre deve ser 12, tá?
e a primeira palavra do título sempre em maiúsculo. Não se coloca ponto final quando você coloca título de uma sessão, ok? Nesse momento, né, do seu trabalho, são realizadas as descrições dos passos dados e dos procedimentos, ou seja, os recursos que foram utilizados para o desenvolvimento da resultante da sua pesquisa teórica. A partir da sua bibliografia, o que você pesquisou, né? Lembrando que ela tem que ser de uma natureza empírica e com os relatos dessa experiência de pesquisa. Tá? Você sempre deve debater e fazer indicações para aprofundamento e uma reflexão de questões relacionadas a um seminário, uma pesquisa, o que for feito. Tá? Então, você tem que mostrar de uma forma bem detalhada os instrumentos, procedimentos, as ferramentas dos caminhos para se atingir o objetivo da pesquisa. Como que você chegou ao objetivo dessa pesquisa? Você vai detalhar todo ele aqui dentro aqui. Lembrando que você ainda tem que definir o seu tipo de pesquisa, se ela é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, tá? Lembrando que quantitativo pode ser uma comparação que você possa fazer, tá? Seja ela também por forma de amostragem, tá? Vai depender do que vocês forem pesquisar. E esses instrumentos, né, de coleta de dados, se você tabulou eles em formas de gráficos ou de uma comparação, e como você analisou eles. Todos os tipos de pesquisa devem apresentar o material e os métodos dessas pesquisas, tá? Em relação a imagens, fotografias que você utilizar para a confecção, você sempre deve mostrar de onde ela veio, uma referência. Você sempre deve referenciar todas as imagens que você colocar. Bem? Para referenciar, em outro momento de aula, eu irei mostrar como fazer essas referências de imagens, tá? E se você colocar imagens de pessoas que você utilizou como fotografia, que você retirou a foto, você tem que vir acompanhados de uma permissão da fotografia, ou seja, tem que ter um documento mostrando que as pessoas autorizaram o uso de imagem delas para esse procedimento. Tá? Todos os seus trabalhos, quando for para serem entregues, eles têm que ser revisados, considerando as normas gramaticais vigentes naquele momento, tá? De acordo com as normas da BNT. Viu? Em outro momento, eu vou mostrar a vocês como fazer as referências, tá? E a conclusão, né? O que seria essa conclusão? Tá? A conclusão, gente, ela não é o resumo do seu trabalho. Você não vai reescrever seu trabalho aqui, não, tá? A conclusão, ela é a parte do texto onde você vai trazer as considerações finais. É o local onde as suas ideias podem ter um desfecho, tá? Ou são levadas para uma nova problemática. Essa parte do trabalho pretende apresentar as principais conclusões, destacando sempre o progresso e as aplicações em que a pesquisa ou experiência te proporciona. Nesse momento, você deve expressar a relação lá dos seus objetivos apresentados lá na introdução, que foram descritos no desenvolvimento. E agora, no final, você vai dar a justificativa para esses objetivos, você vai dar sentido a ele, ou seja, você vai dar a resposta para o seu objetivo, tá? Mostrando o que foi aprendido ali, mostrando qual foi o resultado daqueles objetivos apresentados, tá? Lembrando que ele deve ser exposto de uma forma resumida e pontual, sempre as suas ideias, tá? Mostrando as contribuições que o trabalho proporcionou para essa área de estudo que você for fazer, tá? Ok? Você também pode mostrar nesse momento, né?
alguns trabalhos, algumas colocações, sugestões que você pode colocar para futuros estudos, né? Se você quiser dar continuidade a esse trabalho logo depois, tá? Você deve também mostrar na conclusão se as hipóteses que vocês lançaram, se elas foram confirmadas, tá? E sempre responder as perguntas feitas durante o trabalho, ou seja, sempre responder os seus objetivos de forma clara, tá? Que foram apresentados na sua introdução e que você desenvolveu ao longo do trabalho. As referências, como eu disse, eu vou mostrar em outro momento, em outra aula, como construir. Beleza? Abraço a todos. Valeu.